Fala aí galera, beleza? Vamos finalizar essa aula aqui com essa explicação de tinta para poder deixar vocês com mais dinâmica e mais destreza para poder comprar os seus materiais. Valeu? Então, tintas para camisetas elas são classificadas em duas formas, ok? Que a gente vai falar sobre essas duas agora. Algumas diferenciações no decorrer da profissão vocês vão estar aprendendo e até mesmo em relação a algumas dúvidas que forem tendo aí durante o processo de aprendizado e de prática, a gente vai estar sempre tirando. Mas para que a gente possa trabalhar de maneira tranquila, a gente precisa saber o seguinte: tinta para camisetas, elas também são vendidas como tintas comuns, simples e que não tem nenhum tipo de cobertura. Como que funciona isso na prática? Na prática, uma tinta comum, tipo uma tinta azul, por exemplo, uma tinta vermelha, uma tinta rosa, uma tinta amarela, sendo comum, você só vai conseguir que ela tenha bom resultado se você aplicar essa tinta em tecidos claros. Exatamente. Se você por acaso aplicar uma tinta comum, amarelo, em um tecido escuro, um tecido preto, azul marinho, você não vai ter nenhum tipo de cobertura e a pintura vai ficar horrível, sem qualidade, você não vai conseguir identificar a cor, ela vai ficar muito opaca. Valeu? Então assim, para que isso não aconteça, geralmente a gente tem duas formas, né? E a primeira delas é muito simples, que seria a questão de a gente colocar uma cobertura branca por baixo. A gente coloca a cobertura branca, depois a gente aplica a cor, uma cor simples, e ali ela vai ressair bastante. Isso vocês viram aqui nas camisetas de Itacaré, que eu mostrei aqui no mostruário, onde deu para ver, né, pedaços de filamentos do branco que a gente aplicou uma tinta rosa neon por cima, mas ainda mostrava. Então, vamos supor que aquela tinta rosa, ela é como se fosse uma tinta simples e precisa de uma camada de branco para ela poder aparecer em um tecido escuro, ok? Então, essa é a primeira forma de você utilizar uma tinta simples em uma camiseta escura. E a segunda forma seria o seguinte: não utilizando essas tintas simples, utilizando as tintas mix. Isso aí. Tinta mix, o que é e como funciona? Vamos lá. Para começo de conversa, eu vou deixar o seguinte: toda tinta que é mix, né? Ela já vem aqui, ó, escrito. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Olha só, aqui está escrito mix, beleza? Ela tem já escrito na composição da vasilha, você vai ver lá, tinta mix cobertura. E o que é que acontece? A tinta mix, ela tem cobertura para você poder aplicar diretamente no tecido escuro. E aqui eu tenho um exemplo muito prático que o azul, ele foi aplicado diretamente no vermelho, o amarelo também, e eles são tintas mix. Por incrível que pareça, tem até um azul mais escuro, que talvez seja um pouco mais difícil de ver, mas também é uma cor mix que foi aplicada aqui e ela ficou perfeita, ela teve boa cobertura, beleza? Então, para que você tenha assim, que você não tenha dor de cabeça e tenha uma dinâmica melhor de produção, eu recomendo que vocês iniciem sempre comprando tinta mix, porque você não precisa ter dor de cabeça em ter que aplicar cor por baixo, fazer telas a mais e às vezes ter dor de cabeça de ficar fazendo uma tela, pintando branco, limpa a tela para depois dar a cor. Isso pode acontecer em incidentes, acidentes e você até perder a sua produção, ok? Tinta hidrocrio, ok? Maravilha Flor, que no caso seria uma cor rosa neon, beleza? É uma tinta que ela tem uma cobertura boa, mas ela precisa do branco por baixo. Inclusive foi essa tinta que estava estampada na camiseta de Itacaré, ok? Tinta pode ser classificada como comum, precisa do branco por baixo. Vamos aqui para a marca Colordex, linha Hydroflex amarelo ouro. Essa linha Hydroflex, tinta comum, ok? Ela precisa sim de uma cor por baixo para poder esse amarelo ele ressair, ele precisa do branco, então é tinta simples, ok? A gente tem aqui o mix vermelho vivo, olha só a classificação, vermelho vivo, vermelho mix, beleza? Mix, ou seja, com a aplicação direta no tecido, ele tem bom acabamento, você consegue ver a tinta, ok? Mas é para tecidos normais, algodão, você pode até pintar o dry fit, mas não são as linhas que eu falo que é para tecidos UV. Isso aí ela sempre vai ter elastic. E eu vou mostrar para você aqui agora um branco que ele é assim, é um branco diferente que é usado para estampar tecidos UVs, que geralmente a gente usa até mesmo quando precisa fazer cores, né? Eu sempre aplico esse branco por baixo
só para poder as outras cores que cair por cima, elas aderirem ao tecido UV, não é para ressair, é para ter mais qualidade, ok? Eu espero que não fique confuso. Branco, né? Lembrando que o branco não existe classificação de mix não, viu? Porque o branco ele sempre vai ter cobertura, beleza, galera? Então, branco, Elastic, esse aqui é da marca Gênesis, beleza? Elastic branco super, porque ele tem uma cobertura muito boa, é branco mesmo. E esse termo Elastic que significa que dá para pintar tecidos UVs tranquilos, de boa, sem nenhuma dor de cabeça, valeu? Agora, um caso que é uma exceção a essas regras, tanto de tinta comum quanto do mix, acontece na tinta dourada, ok? Não em todas, mas algumas tintas douradas, elas têm muito micropigmentação de glitter para poder dar o tom de dourado, e essa micropigmentação às vezes é tão forte, é tão densa, que ela acaba criando uma cobertura. Dourado e prata geralmente são tintas simples, mas por conta dessa pigmentação aí, às vezes em quantidade muito grande na tinta, ela acaba criando uma cobertura e você consegue aplicar de boa ela num preto, em um azul, em uma camisa vermelha, em camisas de tons escuros. Mas assim, depois de tudo isso que eu falei, ainda assim, né, a dica principal e que se mantém sempre em todo tipo de explicação que eu dei é que você teste. Tenha sempre aquele seu tecido de teste para poder fazer e não gerar nenhum tipo de dor de cabeça no resultado final, no seu trabalho, na sua marca ou na camisa do seu cliente. Valeu?